Vamos lá. Vou fazer tipo a Marília Gabriela, né? Um sonho. Tá, maravilhosa. Não, brincadeira. O que é interessante a gente conversar é, tipo, eu entender, né, ouvir das suas palavras, como é que tava tudo antes e pra onde a gente foi parar depois que você passou pelo curso. Com relação a antes do curso, né? Isso. Foi aquilo que a gente conversou no primeiro encontro, né? Eu já tô na área há um tempo, mas eu acho que eu nunca me enxerguei como uma empresa. Como foi tudo muito natural no início, não era um hobby, era uma paixão, era uma coisa que eu gostava de fazer, que acabou virando um trabalho. Aí você começa a pegar com a experiência coisas que você precisa botar como regra, coisas que não. Quando eu abri o estúdio, né, em 2019, foi quando eu falei, olha, o negócio ficou sério, a gente precisa ter regras, isso aqui tá virando uma empresa, tem que ter MEI, enfim. Mas é uma eu presa, né? Então, a pessoa física e a pessoa jurídica era uma pessoa só, não existia essa distinção. Não existia uma conta separada, tudo que caía era dinheiro da Natália. Não existia uma organização. A minha agenda sempre foi muito misturada, então eu nunca tive um tempo separado para poder resolver alguma coisa. Era trabalho, trabalho, tem que mexer no Instagram, no tempo que sobrar. Aí um dia que eu tinha livre, eu sentava e batia logo tudo de uma vez. Mas também, se não tivesse dia livre naquele gap ali de tempo, vai ficar sem postagem. Entendeu? Tem que fazer um contrato de uma noiva hoje. Então eu vou lá, resolvo esse contrato hoje, amanhã tem que fazer de novo e depois não existia um horário de organização de administrativo. Então, antes do curso era esse caos. Altas crises de ansiedade, terapia bombando. A gente fala assim, brincando, mas é um fato. A desorganização, né? Ou a organização camuflada, chega uma hora que você não dá conta. Quando você não sabe o que é prioridade, o que é importante, você coloca uma escala, tudo é prioridade e nada é feito, né? Então, era basicamente isso que acontecia. Hoje, qual é o incêndio que eu tenho que apagar de urgente, nesse exato minuto? Aí eu ia lá, resolvia aquilo ali. Isso aqui dá pra deixar pra depois. O problema é que aí quando você confia no deixar pra depois, no post-it na cabeça, vai ficar pra depois. Você vai lembrar um dia que você esqueceu de fazer aquilo ali. Financeiro não existia, era tudo junto, tudo misturado. E a agenda que era uma coisa só do tipo, como é que vai ser meu dia planejado hoje? Não tinha. Eu vou malhar de manhã, à tarde eu tenho que atender no estúdio e vamos ver o que vai surgir de demanda aí ao longo do dia para ser feito, né? Meu namorado, você sabe, né? Trabalha com financeiro, apesar de não ter dado muito jeito na minha vida antes, né? Mas... dinheiro, espeto de pau, cara. Exatamente isso. Como que você descobriu que existiu beleza de empresa? Então, já te acompanhava, né? Já era ali seguidora assídua. Uhum. E eu vi todo o processo, assim, quando você começou a levantar algumas perguntas, trazer um pouco mais de conteúdo. E eu lembro que eu ainda brinquei com umas amigas que eu falei assim, Dona Cláudia vai lançar algum curso aí, eu quero entender o que tá acontecendo, porque esse tema me interessa. Então, fiquei acompanhando ali todo o processo de mudança, de você começar a jogar um pouco mais de conteúdo, trazer um pouco mais de pergunta com relação à organização, sobre a empresa, sobre o financeiro, enfim. E aí não tive dúvidas, né? Eu falei assim, gente, eu preciso fazer esse curso, porque é tudo que tá errado aqui que eu preciso resolver. Então, e ninguém melhor do que alguém que conhece a nossa área, porque aí, assim, eu já tinha feito uma outra mentoria, enfim, estudado um pouco sobre o tema, sobre organização. Só que é diferente quando a gente está dentro do negócio. Uma coisa é você ouvir de alguém que tem uma grande empresa, que trabalha com vários funcionários, enfim, como é que é a organização de time, e eu me sentia perdida porque eu falava assim, nossa, mas eu não tô nesse patamar ainda, então eu não preciso dessa organização toda, eu preciso de uma coisa um pouco mais leve, alguma coisa que encaixe aqui. E aí, quando você pega alguém falando de empreendedor para empreendedor, de autônomo para autônomo, você fala assim, caramba, fez todo sentido, porque ela passa as mesmas dificuldades que eu, ela tem as mesmas dores que eu, e ela tá me mostrando que na prática aquilo ali funciona. Isso, assim, não adianta, não tem no mercado. E eu te digo que não tem, porque eu procurei. Então, você tem cursos separados. Você encontra uma coisinha falando sobre finanças, alguma coisa falando sobre gestão de tempo, alguma coisa falando sobre cuidar de mídias sociais. E eu já fiz alguns cursos na área, enfim. Vamos ver isso aqui sobre marketing para... Aí, beleza. Voltado para a área da beleza. Mas não... Acaba que é tudo muito raso, tudo muito superficial. E
como eu já tinha te dito, né? O que você entregou no curso, cara, é surreal. Não tem como, assim. Você conseguiu compilar todas as áreas ali, né? Os 5 pilares que a gente precisa como autônomo, como empreendedor, explicar com facilidade na nossa linguagem e uma coisa que faça sentido. Também não é uma encheção de linguiça do tipo, não, eu vou jogar mais conteúdo aqui para que faça valer o curso. Não, é realmente o beabá. E siga esse plano que vai dar certo. É basicamente isso. Não tinha ninguém que entendesse o nosso nicho, o nosso mercado, dessa forma, do tipo, no cuidado, a atenção aos detalhes, o que funciona, o que não funciona, porque realmente é um público diferenciado. E querendo ou não, a gente tá lidando com um sonho, né? Então, aquelas frases muito prontas. Isso não funciona com o nosso público, não adianta. Então, assim, se eu quiser vender, às vezes, um serviço de design de sobrancelha, pode ser que funcione. Agora, para uma noiva, para uma maquiagem, uma produção, até de uma madrinha, é um momento ali específico que ela precisa daquilo. Ela pode voltar se ela se sentir encantada com o teu atendimento, né? Aquilo que a gente já sabe. Maquiagem boa muita gente faz, mas qual é o diferencial, né? Então ela vai voltar por aquilo ali. Além de qualquer ganho, assim, de organização, enfim, do que você propõe no curso, né? Eu acho que foi uma viagem muito intensa interna, para eu me entender, aceitar certas coisas, quebrar certas crenças limitantes. Porque aí, falando de uma dor que eu acho que é uma dor geral, assim, de quem empreende, a gente se sente muito sozinho, a gente se sente incapaz muitas vezes, principalmente quem trabalha nesse meio mais artístico, enfim. E aí eu tô falando de mim como maquiadora, mas eu conheço uma pessoa que trabalha com bolos e doces e que sofre do mesmo problema que eu, porque a gente já conversou sobre isso. Que é o assim, eu sou muito boa no que eu faço aqui, no tato. Mas eu não sou boa de organização. Eu não entendo de financeiro e eu nunca vou aprender sobre isso. Então a gente acaba se limitando muitas vezes nesse sentido, né? De tipo assim, eu sou boa no meu trabalho, mas isso daí tinha que ser alguém específico da área para poder lidar e eu não vou conseguir fazer sozinha. E hoje eu também não tenho condições de pagar alguém. E aí você veio com muito humor, com muita leveza, mostrando que assim, cara, às vezes não é fácil. Tem coisa que é difícil mesmo. Mas que dá pra gente fazer um esforcinho e aprender a fazer e melhorar a qualidade do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso negócio, enfim. E eu achava que, assim, isso vai me tomar muito tempo. E eu não tenho mais tempo na agenda, eu não tenho aonde encaixar isso. E aí, na verdade, eu descobri que eu tinha vários ralos de tempo. Não era falta de, era a organização de. E aí você acaba ficando muito mais leve. Isso, pra mim, assim, eu acho que é o principal. Se eu for falar de alguma coisa, eu não vou falar nem sobre o conteúdo do curso de primeiro. Eu acho que esse foi um dos maiores ganhos. Foi essa transformação pessoal mesmo. E aí eu brinco que hoje eu consigo tomar banho sem mexer no telefone. Olha! Porque antes eu ia tomar banho e o telefone tava ali do lado do tipo, meu Deus, se alguém mandar uma mensagem, se acontecer alguma coisa, eu preciso estar disponível. Eu não posso tirar tempo pra tomar banho tranquilo. Então, hoje eu tomo banho tranquila. E é um ponto-chave. Dá pra eu tirar ali meus 15 minutos e tomar banho em paz, que o mundo não vai acabar, tá tudo bem. Eu consigo tirar um dia de folga e não me preocupar com o celular e esquecer que o telefone existe. E o lado financeiro, né? Que aí, assim, não tem nem o que dizer. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tinha uma pessoa comigo aqui do meu lado há anos, falando, martelando, e você tem que separar, você tem que organizar, e a gente já tinha tentado alguns métodos de organização que não estavam funcionando pra mim. E aí, quando a gente viu a sua planilha, eu sentei com ele e falei, lindo, vem cá, vamos conversar, o que a gente consegue fazer com isso aqui? E aí, nós pegamos a sua planilha, sentamos, e são perfeitas, assim, são incríveis, e deram um norte maravilhoso pra gente, porque foi quando ele pegou e falou assim, cara, agora eu entendo o que tá na sua cabeça. Porque não adianta. Ele falava com uma linguagem e eu queria falar com outra e a gente não tava se entendendo nesse sentido. Querendo ou não, o curso trouxe ele mais pra perto também do tipo, tá, eu já senti que isso é uma dificuldade sua, você não vai conseguir caminhar 100% sozinha, então eu vou entrar nessa junto com você pra poder te ajudar. Então, assim, a única coisa de trabalho que a gente fez ontem foi isso. Que aí ele falou assim, tá, vamos bater os ganhos da semana. E aí a gente sentou
Em 10 minutos, tava tudo lá. Quais foram os meus gastos com alimentação, com transporte, com tudo. O que entrou de trabalho, o que entrou de sinal de cliente, enfim. A gente bateu tudo ali e aí ele olhou pra mim e falou assim, viu que não é tão difícil? Eu falei, hoje não é tão difícil. Hoje a gente consegue fazer. Eu lembro que na conversa com as meninas, muitas falaram, tipo, nossa, eu vi que meu negócio não se paga. Isso é uma dor que mexe muito com a gente e muitas vezes a gente quer tapar o sol com a peneira, né? Então, assim, você sabe que não se paga, mas você não quer ver isso com os seus olhos, né? No meu caso já era diferente, não é que ele não se pague, mas eu comecei a ver que eu gastava muito com coisas que eu não precisava gastar. E aí você fala assim, caramba, tem um ralo financeiro aqui, o que tá acontecendo? Que o dinheiro cai e você não vê pra onde vai. Ou então, num mês muito bom, eu conseguia juntar uma grana legal, mas que também eu não dava valor. E aí eu comecei a ver que o meu lado já era o oposto de todo mundo. Eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, mas eu sempre achava que eu não tinha dinheiro, que eu estava ganhando muito pouco. E aí eu falei assim, caramba, não é que eu não tenho dinheiro. O dinheiro entra, é confortável, é tranquilo, e eu tô reclamando de barriga cheia, porque muitas vezes também tem isso, né? É uma semana de bad, e aí você fala assim, meu Deus, o problema é comigo, eu não consigo trabalhar, porque tá todo mundo atendendo esse final de semana e eu não vou ter dinheiro pra pagar as contas no final do mês. E aí você olha e você fala assim, olha, tem dinheiro. Eu não preciso me desesperar tanto assim, né? Então... E aí, de sentar e eu virar pra ele e falar assim, caramba, eu queria tanto fazer um curso agora em maio, que abriu e tal, não sei o que, rarará. É uma grana alta, é um investimento alto. Aí ele, tá, a empresa tem caixa pra pagar teu curso. Dá pra fazer, vamos botar aqui na planilha, como se já tivesse pago, e a gente vai vendo como é que vai ser o decorrer do mês. E aí ele falou assim, cara, com o que você já cobra hoje, o curso vai te agregar. Então, você vai precisar fazer 5 clientes para poder pagar. Já se programa. Isso você faz num mês. Aí eu falei, então, beleza, tá tranquilo, assim. Paga, né? Dá para mexer. Você começa a ver as coisas entrando nos eixos e você começa a se sentir um pouco mais livre. Então, antes eu não conseguia pensar em tirar férias e era uma coisa que eu já vinha trabalhando dentro de mim. Então, assim, eu vim de 2018, 19, início de 20 sem tirar férias. A pandemia me obrigou a parar, como obrigou todo mundo. E aí depois eu falei assim, não, eu preciso voltar num ritmo um pouco mais leve, mas ainda com aquela insegurançazinha do tipo, ai, mas como é que eu vou ficar sem trabalhar? Como é que eu vou marcar pra tirar férias nesse período? E se aparecer uma cliente? E aí a gente às vezes abre mão daquela viagem que a gente queria fazer por conta de um atendimento. E aí eu falei, não, eu preciso tirar esse tempo pra mim também, é justo isso. Esse ano a gente já conseguiu planejar algumas viagens, já deixar meio que de stand-by. Algumas. Porque isso é outra coisa que eu falei assim, eu mereço me dar de presente. Desde que eu comecei a trabalhar muito novinha, eu sempre falei isso. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar para poder viajar. Eu quero conhecer esse mundão aí. Então temos uma viagem internacional marcada para esse ano já, que vai acontecer com tranquilidade, sabendo que a empresa vai ficar tudo bem aqui. E aquele planejamento do apartamento, né? Que foi o que eu te falei, que a gente está pesquisando, tá vendo, para encontrar o apartamento dos sonhos, mas vai sair do papel, porque hoje existe a possibilidade, assim, de olhar e falar assim, caramba, ele se paga. É um sonho que se tornou possível. E que muitas vezes a gente olha e você fala assim, não, isso aí vai demorar. Ou então, não, com maquiagem é muito difícil de alcançar isso. E aí eu vi que não, que é possível, que dá pra acontecer. E aí, isso que você falou no começo, que você falou que é como que você quebrar as crenças limitantes, de você entender que agora é possível fazer as coisas, que você consegue se organizar para você conseguir fazer as suas coisas e vislumbrar e tal, é girar a chave aqui dentro, para você não retroceder para aquele lugar de antes. E que mesmo quando a gente perde o fio da meada, porque às vezes acontece de você dar aquela... Você sabe para onde voltar. Você não volta a estaca zero, né? Então, assim, opa, errei aqui, mas conserta a rota e vambora. É basicamente... Já fiz antes, faço de novo. Isso aí.